Você sabe que quinta-feira é dia de falar sobre assuntos muito importantes aqui no Revista da Cidade também, né? O nosso Revista em Pauta. Estamos recebendo hoje no nosso Revista em Pauta Fernando Fabiani Capano, que é especialista em segurança pública e doutorando em Direito do Estado. E a gente vai falar sobre a crise na Venezuela, que já se arrasta por muitos e muitos anos, e as consequências e como essa história está repercutindo ou respingando aqui no Brasil. Seja bem-vindo à Revista da Cidade, muito obrigado, tudo bem? Regiane. Tudo bem, bom dia. Tá aí uma situação que muito nos preocupa, né? Além de ser um país vizinho, uma situação muito difícil em que os venezuelanos estão dentro, né? Estão vivendo já há tanto tempo, uma crise humanitária muito difícil da gente acompanhar, sabendo que um país vizinho está passando por isso, só aí a gente já tem um certo envolvimento, né? É verdade. E a gente tem que levar em consideração que nós estamos tratando de seres humanos, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto de um lado da fronteira como de outro. E a mim me parece que a gente precisa se preocupar com esse ponto de partida. São vidas humanas que estão eventualmente correndo risco. E acho que talvez o governo brasileiro tenha que partir dessa premissa de que a gente precisa ajudar. Óbvio que dentro da lei, dentro da Constituição, dentro dos parâmetros que a Constituição nos dá, né? Mas para tentar resolver essa crise da melhor maneira possível e principalmente de maneira rápida, né? A gente já tem ajudado, de certa forma, acolhendo as pessoas, né? Os imigrantes que fugindo dessa crise, da falta de comida, da fome, etc., da falta de emprego, de dinheiro, já vieram para cá, então, de certa forma, a gente já tem ajudado. Agora, existe também essa possibilidade de ajuda de envio de mantimentos, essa ajuda humanitária que está indo para lá. A gente tem que respeitar certos limites, como você falou, não só do que está dentro da lei, mas do que está dentro de tratados internacionais, para não gerar tensões ou para não gerar conflitos, não só dentro do país, mas entre o Brasil e a Venezuela? Como é que funciona isso? Com certeza. Isso? Na verdade, o Brasil não só é signatário de tratados nesse sentido, mas principalmente o Brasil deve se pautar pelos primeiros artigos da nossa Constituição. Os primeiros artigos da nossa Constituição são muito claros no sentido de nos dar um recado, de dar um recado para quem exerce o poder entre nós. O Brasil precisa respeitar, antes de mais nada, a autodeterminação dos povos, o que significa dizer que, embora se possa fazer um juízo de valor sobre o que está certo ou o que está errado, nós precisamos respeitar a autodeterminação do povo venezuelano e a gente precisa se pautar necessariamente pela preferência da resolução pacífica dos conflitos. É com esses limites que o governo brasileiro tem que trabalhar, porque esses limites não são dados porque a gente acha que são certos ou são errados. Esses limites são dados pela nossa Constituição e pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Nessa lógica, o Brasil tem que atuar dentro desses parâmetros. Tá. A gente tem ouvido o discurso dos Estados Unidos, principalmente, que não descarta, muitas vezes, uma intervenção militar para resolver de uma vez por todas a situação por lá. A gente já desconfia do interesse dos Estados Unidos em cima da Venezuela, né? O que está por trás disso. A gente faz uma ideia, gostaria de ouvir o seu ponto de vista também. Mas a proximidade do Brasil com os Estados Unidos nos últimos tempos pode gerar uma certa preocupação do nosso lado também, algum tipo de intervenção militar, da gente participar de alguma forma desse tipo de intervenção? Hoje em dia, na verdade, não se fala mais, ou não se usaria mais a necessidade dessa intervenção militar clássica, né? Em que haveria um emprego grande de tropas e tudo mais. Hoje em dia, na verdade, os Estados Unidos teriam a capacidade, inclusive, a meu juízo, de enviar meia dúzia de tropas de elite para que eventualmente pudesse intervir diretamente e pontualmente, inclusive dentro do Palácio do Governo, meia dúzia de drones, meia dúzia de hackers bem preparados que desligariam a Venezuela e tudo mais, e o problema estaria em tese resolvido. O problema não é não é a ação militar de per si, o problema é político. E os Estados Unidos, obviamente, se quiserem fazer uma intervenção, eles precisam ter a guarida e o escudo, se é que a gente pode falar disso, de países que estão direta ou indiretamente envolvidos. O Brasil está diretamente envolvido até porque tem a fronteira com a Venezuela. E os Estados Unidos eventualmente estaria buscando, inclusive, esse apoio, até porque nós estamos muito atrelados ultimamente na agenda norte-americana, e isso talvez seja ruim, inclusive. Eles querem mas porque... uma porta de entrada também. Exatamente. E assim, o Brasil necessariamente, neste caso em particular, seria um apoio muito grande, tendo em vista inclusive o nosso tamanho e a nossa importância, para contrapor os interesses russos e os interesses chineses. Né? A Rússia, inclusive, tem direito de veto no âmbito do Conselho das Nações Unidas. Né? Então, e a Rússia me parece que apoia o governo Maduro até segunda ordem. Então, o conflito aí, o jogo de xadrez, ele é muito complexo e eu tenho muito receio
de que o Brasil talvez possa estar sendo usado nesse sentido. Graças a Deus, pelo que me consta, me parece que, inclusive por declaração pública do nosso vice-presidente, disse que me não, parece né? que talvez nós não cheguemos a uma intervenção militar ou ao apoio de uma intervenção militar, e isso efetivamente é muito bom e um sinal muito positivo do governo brasileiro. O que muita gente não imagina é que nós dependemos da Venezuela para algumas questões, né? Como, por exemplo, você falou da questão da fronteira com Roraima e tal. A gente compra energia, né, da Venezuela. Eu acredito que, imagino que, caso a tensão aumente, a gente possa ter um desabastecimento nessa região. Roraima, salvo o melhor juízo, é o único estado do país que não está integrado na rede nacional de distribuição de energia, né? O que, aliás, diga de passagem, é um defeito que a gente carrega no nosso sistema. E eu imagino que o governo tenha que necessariamente e rapidamente investir nas linhas de transmissão para que Roraima seja acrescida a esse sistema. Agora, é fato que talvez exista já um desabastecimento lá. É muito provável que a Venezuela, que o governo oficioso da Venezuela jogue com essa moeda de troca, né? O que significa que nós temos mais uma razão para tomar muito cuidado no tipo de atuação que o Brasil terá frente a essa crise, porque isso pode resvalar diretamente nos cidadãos de Roraima, né? Quando a gente fala em diplomacia, fica muito difícil a gente imaginar a conversa, o diálogo com um personagem, com um ditador, no caso, com o Maduro, que está endurecendo cada vez mais o discurso, inclusive fechando fronteiras, né? Fechou fronteira com o Brasil, fechou fronteira com a Colômbia. Então a gente, ao mesmo tempo que obviamente não gostaria que chegasse esse tipo de intervenção como você citou agora, mas a gente não consegue ver como chegar até um ditador para ter qualquer tipo de diálogo, né? O que está sinalizando esse fechamento de fronteira na sua visão? Um endurecimento do diálogo? Me parece que talvez o Maduro realmente esteja carecendo de apoio popular, e o governo dele realmente tem endurecido o diálogo, inclusive com as forças da oposição e tudo mais, mas insisto mais uma vez, o Brasil necessariamente deve se pautar pela autodeterminação dos povos. Então, na medida do possível, ainda que o Brasil possa servir até como um personagem para tentar um diálogo e tudo mais, o Brasil deve respeitar o que eventualmente decidiu o povo venezuelano, ainda que eventualmente o povo venezuelano decida pela mantença do Maduro no poder, pelo menos nos próximos meses. É uma situação muito complexa, é um xadrez muito difícil de jogar, é verdade, mas a mim não me preocupa necessariamente o problema da Venezuela. A mim me preocupa o precedente que o Brasil, que os Estados Unidos ou que qualquer outro país possa abrir na lógica de que, o povo está sofrendo, então em razão disso vamos intervir. Esse precedente, Regiane, é muito perigoso. Isso muitas vezes se usa como desculpa para uma intervenção, para um interesse maior, né? Com certeza, porque a Venezuela, bem ou mal, é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, né? A Venezuela é parte da OPEP e tudo mais, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E volto a insistir, o precedente que se pode abrir na lógica de que vamos salvar o povo venezuelano, que talvez precise ser salvo. Não tô entrando nessa discussão aqui, mas o precedente que se abre para que outras eventuais crises possam servir de pretexto para que se tutele interesses econômicos maiores é muito perigoso. E a gente não sabe onde isso vai chegar. Então, o Brasil está diante de um jogo muito complexo. O governo é um governo novo, é um governo que tem uma postura diplomática que é distinta do governo anterior, dos governos anteriores, mas imagino que se tudo der certo, terá capacidade, inclusive, diplomática, política e de bom senso para tratar dessa crise, primeiro tutelando os interesses dos nossos cidadãos, para começar daí. Depois, tutelando os interesses daquelas pessoas, porque são pessoas, são seres humanos e precisam estar na linha primeira de preocupação de países que estão sofrendo. E depois, para tentar resolver a questão da maneira mais equânime e mais justa possível nesse cenário de direito internacional. E quando a gente ouve os relatos do que está acontecendo lá dentro, eles são realmente muito chocantes, né? O desabastecimento de uma forma geral, em tudo, em comida, não se tem nem papel higiênico para comprar, as pessoas não teriam também o dinheiro para comprar, não tem o emprego, enfim, a situação lá é muito crítica. E quando a gente vê o apoio que o Maduro tem para continuar no poder, obviamente não vem da população, até porque precisou fraudar, existem indícios fortíssimos de que a eleição foi fraudada para que ele se mantivesse no poder, a Constituinte, enfim, tudo que aconteceu ali dentro ficou muito nebuloso, tudo muito suspeito, né, para que ele se mantivesse no poder. De onde vem o poder, de onde vem o apoio de Maduro, já que não é da população, né, que ele
coloca as tropas duramente, né, e acaba com todo tipo de manifestação já na sua raiz, né, mostrando a força que ele tem ali dentro para se manter lá. De onde vem esse apoio para que ele fique? Pelo que a gente pode perceber dentro da Venezuela hoje, nós temos, em primeiro lugar, nós temos ainda um aparato forte, e a fonte de legitimidade do poder do Maduro ainda é o aparato militar. Né? As Forças Armadas na Venezuela são muito fortes e elas ainda, parte delas pelo menos, ainda sustentam o Maduro. E mais ainda, o que é muito preocupante, o Maduro conta ainda com o apoio de algumas milícias. E essas milícias que agem ali no cotidiano do povo é que eventualmente estão segurando a mim me parece, porque inclusive tem tratamento distinto lá por parte do poder, por parte do próprio Maduro e do grupo político do Maduro. E são eles, militares, e essas milícias que estão sustentando realmente ainda o grupo político do Maduro no poder. É uma questão complexa, é uma questão difícil, mas é uma questão interna e que preferencialmente deveria ser resolvida de maneira interna também. Tá. A gente também, acho que vale a pena citar o fato da nossa fronteira com a Venezuela ser uma região de floresta amazônica também, né? A gente tem aí um temor maior na questão da intervenção militar ou de abrir esse acesso para que os Estados Unidos fizessem qualquer tipo de intervenção pelo fato de ser uma área protegida, uma área de floresta. Então, porque talvez nós tenhamos interesses distintos do que a salvaguarda do povo venezuelano, que a rigor deveria ser a primeira preocupação. Na verdade, os Estados Unidos, a rigor, Regiane, nem precisariam do uso da fronteira com o Brasil, porque os Estados Unidos têm uma base militar na Colômbia que é gigantesca, e da Colômbia poderia haver uma ação militar por parte dos Estados Unidos. A questão não é a força militar, volto a insistir. O problema do ponto de vista militar poderia ser resolvido com meia dúzia de tropas, sem problema nenhum, tropas de elite. Como se fez, por exemplo, anos atrás, em que se capturou o Osama Bin Laden, por exemplo. Sim. Sem a grande necessidade de um aparato militar. A questão não é essa, a questão é atrair o Brasil para o problema, se eventualmente for o caso, utilizando o Brasil como escudo. É isso que talvez a gente precise pensar. E uma vez mais, me parece que a declaração do nosso vice-presidente, eu não me lembro de ter visto uma declaração de própria voz do presidente Bolsonaro, mas me parece que o vice-presidente já se posicionou no sentido de que o Brasil não jogará esse jogo, pelo menos não nesse primeiro momento. Isso é muito bom. O que foi discutido no dia 25 agora? Teve um encontro do Grupo de Lima, né? Sim. O que foi discutido sobre a crise na Venezuela entre esses... O Grupo de Lima, salvo o melhor juízo, se reuniu porque quando existem problemas dessa ordem, países da região precisam necessariamente fazer um juízo de valor sobre a situação, né? Me parece que os Estados Unidos, através do vice-presidente, Michael Pence, me parece que sugeriram a possibilidade de estudar a intervenção militar, mas os demais países foram peremptórios, pelo menos até aquele momento, no sentido da desnecessidade da intervenção militar, pelo menos a curtíssimo prazo. E isso é um sinal muito interessante que o Grupo de Lima dá, inclusive se opondo a esse interesse prévio dos Estados Unidos em utilizar da força. Tá certo. Bom, deixa eu agradecer então sua presença aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigado, viu? Vamos voltar a conversar com toda certeza. Fernando Fabiani Capano, que é especialista em segurança pública e doutorando em Direito do Estado, esteve aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais essa crise na Venezuela. A gente torce para que, né, o final seja dos melhores e mais diplomático possível. Obrigada pela presença. Até a próxima, viu?